verbal. Terceiro ponto a ser cobrado na avaliação da primeira etapa, tá? Apostila 3, página 5. Vale lembrar que essa videoaula é de caráter revisional. Então, você vai somar o conteúdo dessa videoaula à sua apostila, ao conteúdo, programado e disponibilizado para vocês na plataforma Geek e com as atividades que nós fizemos à distância nesse período de quarentena, lá pelo Discord, pelo aplicativo, tá? Vamos lá. Quanto à concordância verbal. Basicamente, a concordância entre o sujeito e o verbo se dá em relação ao número. Singular, singular, plural com plural. Vamos aos dois primeiros exemplos. Letra A. O aluno do pré-vestibular conquistou o primeiro lugar no concurso de redação. O aluno do pré-vestibular. Núcleo, aluno, não é? Singular. Logo, meu verbo fica no singular. Conquistou o primeiro lugar. Letra B. Os alunos da manhã e os da tarde, sujeito composto, núcleo plural, olha lá, reuniram-se para o interclasses. Tudo bem? Tá? Então é isso. A concordância basicamente verbal se dá entre o número do sujeito e o número do verbo. Mas nós vamos ver 13 casos, são 13 cenários, 13 contextos interessantes e importantes para compreender como se manifestam as marcas de concordância verbal em português, tá? Primeiro caso, gente, em relação à posição do sujeito. Tradicionalmente, numa estrutura canônica, numa ordem tradicional, o sujeito é o primeiro termo da oração. Mas pode não ser assim. Pode ser que o meu sujeito apareça depois do verbo. Então, nós vamos chamar o sujeito antes do verbo de sujeito anteposto. O sujeito que aparecer depois do verbo, já que é possível essa construção em português, será o nosso sujeito posposto, tá? E isso vai querer dizer bastante coisa, porque vai depender da posição e se é simples ou composto. Um núcleo ou dois ou mais núcleos. Vamos aos exemplos para isso ficar mais claro, Letra A. O engenheiro finalizou o projeto da obra. Sujeito, o engenheiro. Sujeito simples, um núcleo antes do verbo. Concordância. O engenheiro singular finalizou no singular. Letra B. O médico e o paciente entraram na sala de cirurgia. Agora o meu sujeito é composto, não é? O meu sujeito expressa dois núcleos, médico e paciente. Logo, o meu verbo vai para o plural. Entraram na sala de cirurgia. Percebam que agora na letra C e na letra D, e na letra E, o meu sujeito vai estar depois do verbo. É o que eu estou chamando de sujeito posposto. Letra C. Finalizou o projeto da obra o engenheiro. O sujeito está no final agora. O engenheiro finalizou. Singular com singular. Letra D. Entraram na sala de cirurgia o médico e o paciente. Sujeito composto, dois núcleos, verbo no plural. Mas olha aí agora a outra possibilidade de se dizer essa construção. Entrou na sala de cirurgia o médico e o paciente. Ou seja, em caso de sujeito composto posposto ao verbo, depois do verbo, eu tenho duas maneiras de fazer a concordância. Ou eu concordo com os dois, entraram o médico e o paciente, ou entrou e eu concordo com o primeiro, mesmo que eu esteja falando dos dois, tá? Entrou na sala de cirurgia o médico e o paciente. Tanto a letra D quanto a letra E são possíveis. Letra F. Os governantes eleitos pelo povo têm responsabilidade, E aí, os governantes, plural, têm responsabilidade. Que governante? Aí eu tenho um aposto, Eleitos pelo povo, tá? Como o meu sujeito é plural, núcleo plural, governantes, o meu tem é marcado pelo acento circunflexo, que é um acento diferencial. Tudo bem? Vamos ao caso 2. No caso 2, nós vamos tratar da mistura de pessoas pronominais, Eu, tu, ele, nós. O que pode acontecer em relação à concordância? Olha lá. Letra A. Eu e tu fomos ao cinema. Eu e tu é igual a nós. Sujeito composto antes do verbo. Eu e tu fomos. Nós fomos, tá? Letra B. Ele e tu fostes ao cinema. Por quê? Ele e tu são vós. São vocês, tá? Então, vós, composto, fostes. Tudo bem? Depois com o sujeito antes do verbo, assim como na letra A.
Letra C. Fomos eu e tu ao cinema. Eu e tu é nós, então fomos. Fui eu e tu ao cinema. Percebam que na letra D, como o meu sujeito composto está depois do verbo, eu posso concordar só com o primeiro, né? Então, na letra C, eu concordei com os dois, fomos, já que eu e tu é nós, ou fui eu e tu, concordei só com o primeiro. Letra E, fostes tu e ele ao cinema, não é? Tu e ele é vós, vocês, então fostes. Ou eu concordo com o primeiro, foste tu e ele ao cinema, tá? Então, quando eu tiver pessoas pronominais misturadas, né, sempre sujeito composto, então, eu tenho que verificar se está antes ou depois. Estando depois, eu posso concordar com os dois ou com o primeiro. Sujeito estando antes, eu concordo com o agrupamento. Concordo com os dois. Tudo bem? Caso 3. Expressão parte de, a maioria de, não é? Facultativa. Nós temos duas maneiras de marcar concordância. Letra A maior parte dos alunos fez o trabalho. Letra B, a maior parte dos alunos fizeram o trabalho. Ou seja, na letra A, eu fiz a concordância com a maior parte de, que é uma ideia de plural, mas é uma construção no singular, verbo no singular. Já na letra B, eu fiz a concordância com dois alunos, com esse termo preposicionado que está depois de a maior parte de, não é? Por isso que ficou no plural, tá? Fizeram o trabalho. De novo, letra C. A maioria das turmas decidiu praticar esportes essa semana. Eu concordei com a maioria, mas eu poderia concordar com as turmas. E olha como é que ficaria na letra D. A maioria das turmas decidiram praticar esportes essa semana. Então verifiquem, né? Letra A e letra B. São duas formas de falar a expressão a maior parte de. Letra C e letra D, a maioria de. As duas possibilidades. Caso 4, a expressão nem e nem, numa ideia de adição, né? Nenhum nem o outro. Olha lá, nem o professor nem o diretor compreendeu a reclamação dos alunos. Percebam que na letra A ficou no singular, porque eu concordei com um, né? Com uma ideia de um, tá? O mais próximo, no caso aqui, o diretor. Letra B, nem o professor nem o diretor compreenderão a reclamação dos alunos. Então, duas maneiras também de se dizer a mesma coisa. Só que na letra B, eu coloquei a construção como verbo no plural, tá? Caso 5, tanto quanto, olha lá, tanto o pai quanto o filho sabiam os segredos da mãe. Percebam que eu tenho uma forma, né? No plural. Tanto o pai quanto o filho sabiam os segredos da mãe. Eu não faço no singular, tá? Caso 6, sujeito com ou. Aí, quando eu tiver um ou outro, eu preciso verificar se está rolando ali uma ideia de exclusão, somente um ou somente o outro, ou uma ideia de união, tanto um quanto o outro. Olha lá, ele ou tu serás eleito representante da turma. Exclusão, a concordância vai ser por atração, pelo mais próximo, tá? Não tem como os dois serem eleitos. Ele ou tu. Então, aí, com a ideia de exclusão, eu concordo quem está mais perto. Tu serás. Letra B, ele ou tu poderás telefonar para a fábrica. Percebam que agora qualquer um dos dois poderá telefonar, não é? Na letra A, que só um vai ser representante. Na letra B, então, eu tenho uma ideia de inclusão. Eu concordo por atração, com quem está mais perto, tu poderás, ou concordo com os dois. Ele ou tu, é vós, né? Vocês, então, podereis, tá? Percebam a diferença entre a letra B e a letra C. Tudo bem? Quando é uma ideia de inclusão, qualquer um dos dois pode fazer, tá? É possível para qualquer um dos dois, não é uma ideia de exclusão, eu concordo com quem está mais perto ou eu concordo com os dois. Caso 7, olha lá, cada um dos participantes deverá se inscrever para um torneio de vôlei. Perceba que eu estou falando de participantes, mas eu comecei com a expressão cada um de. Então, verbo no singular. Cada um dos participantes deverá. Tudo bem? Caso 8. E os substantivos próprios no plural, né? Os nomes no plural. Olha lá. Os Países Baixos atraem muitos turistas ao longo do ano. Percebam que eu tenho aí o artigo, né? Os Países Baixos. Os Estados Unidos. Agora, se eu não tiver o artigo, se eu não tiver um determinante, construção no singular. Olha lá, Países Baixos atraem muitos turistas ao longo do ano. Estados Unidos da América é atacado. Tudo bem? Não é os Estados Unidos, seria somente Estados Unidos. Então, com o artigo, concordância no plural. Sem artigo, concordância no singular. Certo? Caso 9, sujeito resumido por um pronome indefinido. Então, eu vou ter uma série de termos
Vou resumir todas num pronome indefinido. Olha lá, os pedidos, as súplicas, o desespero, nada o comoveu. Percebam que nada é um aposto, né? Resumitivo de os pedidos, as súplicas e o desespero. Nada o comoveu. Construção no singular, tá? As tribulações, o sofrimento, as tristezas, tudo isso incomoda a mim. Mais uma vez, construção no singular. Caso 10. Locução verbal, né? Uma construção com verbo auxiliar e verbo principal. Verbos modais, né? Pode, deve, olha lá. Podem surgir novas reclamações a respeito do vencedor do Oscar. Percebam, novas reclamações, que é o sujeito, podem surgir. Tá? Letra B. Deve existir algum mapa para o tesouro perdido. Algum mapa, ideia singular. Então, deve, tá? É o verbo auxiliar, gente, é esse aqui que vai se flexionar com o sujeito e não o verbo principal. Novas reclamações? Podem. Algum mapa? Deve. Certo? Caso 11, verbo ser indicando distância, hora ou data. Olha lá, de Copacabana ao centro são 10 quilômetros, tá? Indicação de distância, eu concordo com o número, com a quantidade. Letra B, são 2 horas, indicando hora, né? Já que são 2 horas. Se fosse uma, é 1 hora. Letra C, hoje são 28 de abril, né? 28 de abril, 28 dias, né? Passados do mês de abril. Então, hoje são, tá? Então, a concordância se faz com um número, quando o verbo ser indica distância, hora ou data. Caso 12, penúltimo caso, o famoso verbo haver impessoal. O que é o verbo haver impessoal? É o verbo haver com o sentido de existir, tá? Cuidado, porque o verbo haver pode expressar outros sentidos além de existir. Quando a expressão for essa, quando eu puder trocá-lo pelo verbo existir, eu vou classificá-lo como um verbo impessoal. E aí que entra um detalhe, tá? Ele é invariável, ele não se flexiona, ele só muda em relação ao tempo. Olha a letra A. Haverá problemas a serem resolvidos na próxima semana. É uma ideia de existir problemas, não é? Tá? Então, ó, haverá no singular. Havia 3 dias que eu não via José, não é? Agora aqui, ó, havia 3 dias, né? Fazia 3 dias, tá? Tempo decorrido, 3 dias se passaram e eu não via José. E não haviam, tudo bem? Haver impessoal, com o sentido de existir ou de tempo decorrido, tempo que já se passou, ele é impessoal. Ele não se flexiona. Por mais que na letra A eu tenha problemas e na letra B eu tenha 3 dias. Observação. Existirão problemas a serem resolvidos na próxima semana. Compara com a letra A. Agora eu trabalhei de fato com o verbo existir. O verbo existir não é impessoal, então ele faz concordância, ele marca concordância. Tá? Letra D. Fazia 3 dias que eu não via José. Já o fazia não, ele é igual ao havia. Tá? Tempo decorrido, impessoal. Letra E, eu tenho um sentido diferente para o verbo haver. Olha lá, os alunos houveram-se muito mal nas provas bimestrais. Agora não é existir, agora não é tempo decorrido. Coloquei para vocês aí, ó, é o sentido de lidar com aquilo, né? Os alunos lidaram muito mal, se saíram muito mal nas provas bimestrais. É o verbo haver com o sentido de lidar, tá? Então, olha lá, ele faz concordância. Os alunos houveram-se. Não é um uso muito comum, mas é um uso possível na língua. E chegamos ao caso 13, não 14, tá? Que são os verbos acompanhados da partícula ser. E aí eu peço sua atenção agora para esse caso, extremamente importante, tá? Letra A. Vendem-se veículos seminovos. Vendem-se, verbo no plural, né? E não vende-se veículos. Por quê, gente? Porque nós temos aí uma construção na voz passiva, não é? Nós temos um sujeito que está sofrendo uma ação. Os veículos seminovos são vendidos, tá? Eu reescrevi na voz passiva analítica, tudo bem? Quando é que vai haver, então, a concordância? Tá? Quando nós tivermos um caso de pronome ser apassivador. É esse pronome ser que marca a voz passiva. É feita a concordância do verbo com o sujeito. E esse verbo vai ser transitivo direto. Olha lá, quem vende, vende algo. Quem vende, vende alguma coisa. É um VTD. Então, VTD mais ser, mais a partícula ser,
vai pedir a concordância. Vendem-se veículos seminovos ou vende-se veículo seminovo? Um só. Agora, quando o meu verbo não for transitivo direto, eu não vou marcar a concordância do verbo, tá? Olha lá, letra A. Precisa-se de motoristas com experiência, não é? Quem precisa, precisa de algo. Dessa vez, não é uma construção passiva. O meu se agora é um se indeterminador. Não é feita a concordância do verbo com o sintagma nominal que o sucede. Por mais que sejam motoristas, precisa-se de motoristas. Então, recapitulando, na primeira letra A, vendem-se veículos seminovos, porque veículos seminovos são vendidos. O meu verbo é transitivo direto. Verbo transitivo direto mais se marca concordância. Já na letra A, na segunda letra A, precisa-se de motoristas com experiência. Quem precisa, precisa de algo. Verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto mais se não é pronome se apassivador. É pronome se indeterminador. Alguém precisa. Eu não sei quem. Então, não é feita a concordância do verbo com esse sintagma nominal que o sucede, né? De motoristas. Tudo bem? Certo? Bom, espero ter ajudado. Mais uma vez, a videoaula é uma revisão, né? Façam um estudo da apostila, façam um estudo dos materiais da plataforma e grande abraço, espero ter ajudado. Até a próxima aula.